Você está surpreso com o que aconteceu com Denzel Washington nesses últimos dias, com o seu batismo, com a sua ordenação para pastor? Muitos estão surpresos porque acompanhavam a vida do artista apenas através dos seus filmes, não conheciam um pouco mais do que a carreira profissional de Denzel. Mas a verdade é que ele nasceu numa família cristã, numa família batista, viveu toda a sua vida voltada para o cristianismo e que sempre teve essa vivência, essa convivência, sempre esteve buscando a presença de Deus. É até um pouco de estranhar, sim, o fato dele ter sido batizado tão tardiamente, aos 70 anos de idade, ainda que quando é o nosso tempo nem sempre é o tempo do propósito de Deus, então até isso é pouco estranhável. Mas vamos lá, vamos mostrar aqui nesse vídeo, por exemplo, só um exemplo de como ele deu testemunho a vida toda desse Deus maravilhoso. Nesse podcast, ele fala sobre uma experiência muito incrível que ele teve em relação a Deus. Ele pediu para ver Deus face a face. Ele estava num iate, numa viagem, e ouviu uma música, né? Eu quero ver Deus face a face. E ele então pediu isso, clamou isso em oração. E quando ele fez esse clamor, e segundo ele, Deus pediu que ele olhasse para um lado, ele olhou para esse lado, e Deus se apresentou para ele através de uma imagem de uma nuvem muito grande, com mais de 1 quilômetro de extensão, e ele viu nitidamente Deus nessa nuvem, e inclusive ele fotografou a nuvem, fez imagens dessa nuvem no seu celular. O que eu quero falar com você aqui, chamar a sua atenção nesse vídeo, é para o fato de que, muitas vezes, quando nós falamos de algo extraordinário que Deus fez, a tendência é que as pessoas à nossa volta não acreditem. Por isso, tantas pessoas têm dificuldade em testemunhar, porque elas pensam que vão, de alguma maneira, parecer loucas, tolas ou, no mínimo, mentirosas. E isso muitas vezes acontece, inclusive, no meio daqueles que creem, daqueles que acreditam. Não é só no meio dos descrentes. Quando você ouve muitas vezes um testemunho na igreja, sua tendência é desacreditar naquele testemunho, porque não aconteceu com você, aconteceu com uma outra pessoa, né? Eu, por exemplo, tenho um testemunho de uma ocasião onde eu estava com 4 pessoas orando, e uma dessas pessoas, ao final da oração, ela começou a chorar muito profundamente, e chorava copiosamente. E quando nós perguntamos o porquê dela estar chorando, é que ela disse que durante a oração, um dos dedos que ela tinha cortado, uma ponta de um dedo, essa ponta de dedo foi restaurada. Veja que nós éramos 4 pessoas orando juntas. E mesmo assim, algumas pessoas que estavam ali, naquele momento, com aquela pessoa, tiveram a tendência a não acreditar, como eu penso que você agora fez a mesma coisa. Então, por isso, por dessa descrença, que é muito comum, como eu disse, precisa ser ainda mais valorizado esse testemunho que um homem público, que todos conhecem, dá num podcast para milhões de pessoas. Então, se eu não crer, se eu não acreditar, se eu realmente não crer no poder de Deus, eu não vou falar sobre aquilo que Deus tem feito por mim, com medo de que as pessoas não acreditem. Você conseguiu entender o que eu estou dizendo para você? Não tenha medo de testemunhar se o seu testemunho é fiel e verdadeiro. Eu quero pedir a você que me siga aqui no canal, se você ainda não está seguindo, que você clique no sininho de notificação para receber os nossos vídeos, e também curta e compartilhe esse vídeo
Isso é muito importante para nós e até o nosso próximo vídeo.